chegam ao primeiro, ok, aquilo não é bem aquilo, isto não é bem aquilo que eu esperava. Depois passam para o segundo, ok, continua a não ser aquilo que eu esperava. E não melhora muito. Pois. Por isso desistem no segundo ano. É manter a esperança. A tua esperança está no terceiro Está ano. no terceiro. Tua Espero que não me esperança? desiluda. Eu também espero que não. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se ainda não me conheces, o meu nome é Diogo e sou estudante do 4º ano de Direito na Universidade de Coimbra. Na verdade, eu vou agora para o 4º ano e terminei o 3º, e precisamente porque muitos de vocês que estão desse lado têm curiosidade de saber mais sobre o curso de Direito, e eu falei sobretudo pela minha experiência do 1º ano, mas não partilhei do 2º e do 3º, vou agora partilhar do 3º. Decidi convidar a minha caríssima amiga, que por acaso também é namorada, a Catarina, para me ajudar com as perguntas que ela tem, porque ela está no 2º ano, vai agora para o 3º ano também. Por isso, fazer aqui uma partilha, uma conversa de 1 para 1 e também vocês serem incluídos e chegarem à conclusão final das dúvidas dela, se são também as vossas, se vão também para o 3º ano ou têm curiosidade se vão agora para o 2º e querem ganhar esperança de como é que vai ser o 3º e depois o 4º ano, mas isso para o ano fazemos esse vídeo. Comecemos então pela pergunta que se impõe. Achaste que o 3º ano foi mais difícil ou menos difícil que o 2º? Acho que temos que perguntar o que é que tens por melhor ou por pior, porque depende da perspectiva, sinceramente. Se o 3º ano foi mais complicado ou mais fácil do que o 2º, é assim, eu acho que eu gostei muito, mas mesmo muito, do 3º ano em comparação tanto com o 1º como com o 2º ano do curso. Por isso, precisamente por ter estado num outro estado de espírito de gostar das matérias, de gostar daquilo que estava a aprender, quando tu gostas das matérias é muito mais fácil tu estudares aquilo que tens para estudar, no fundo. E como é mais fácil estudar, automaticamente, e como tu te interessas pelos temas, é bastante mais fácil interiorizares aquilo que tens para interiorizar, no fundo. E nessa perspectiva, eu acho que o 3º ano acabou por ser mais fácil do que o 2º, mas olhando em retrospectiva e perguntando, há mais matéria do que no 2º ano? Há mais complexidade das cadeiras? Se calhar sim, porque a partir do 3º ano tu é como se no 1º e no 2º tivesses a começar a aprender a andar. E no 3º já começasses a andar, talvez até começar a correr aos poucos. E então tu vês as cadeiras, até a forma como elas se interligam entre elas, ainda que eu gosto muito disso no curso de Direito, que no fundo tu vês que aquilo que dás na cadeira de Direito da União Europeia vai se interligar com aquilo que deste, por exemplo, em Direito Internacional e Público, mas também com o que deste em Direito Constitucional, porque as coisas estão todas interligadas. E no fundo, o que vais sentir no 3º ano é que as cadeiras do 3º ano, elas interligam-se ainda mais entre elas. Principalmente porque temos muitas cadeiras que são da área de Direito Civil, temos, por exemplo, Direito da Família, Direito das Obrigações, Direito das Coisas, e é tudo ali dentro do Código Civil, não precisas até de muitos códigos, e isso acho que é uma vantagem do 3º ano em relação aos outros anos anteriores do curso. Então concordas que são mais complicadas do que as do 2º? Se vires nessa perspectiva, porque precisas de saber tudo para, sim, no fundo, interligar, exatamente, tens que ter as bases de trás. E as pessoas já pressupõem que tu tens muitas vezes sim, já pressupõe, ainda que voltes a rever muitos conceitos que deste, por exemplo, em introdução, porque nós, em introdução e em teoria, principalmente teoria, porque teoria para mim é das cadeiras mais importantes do curso, sim, porque são as bases, é a caixa de ferramentas do aluno de Direito, tu precisas de perceber, é o primeiro contacto que tu tens, por exemplo, com os vários tipos de direitos reais de reais de garantia, de gozo, de aquisição. Falas nisso da primeira vez, mas depois em Direito das Coisas aprofundas. E a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, relativamente ao Direito da Família, sobre o casamento, o divórcio e afins. Aliás, isto também vale a pena dizer, há muitas pessoas do 3º ano que vão melhorar cadeiras de 2º ano, nomeadamente teoria, e a verdade é que não precisam de estudar quase nada para teoria, porque tudo aquilo que estudaram para melhorias de cadeiras do 3º ano, estando já no 3º ano, a verdade é que, por acréscimo, por atrelado, vem também a matéria de teoria. Pessoas que vão agora para o 3º ano inscrevam-se em melhorias do 2º ano. Sim, vale. Se querem subir a média, e o que é que tu achas? Achas que o 3º ano foi mais prático do que o 2º? Isso aí não há dúvidas absolutamente nenhumas, porque, por exemplo, a minha grande esperança e a minha grande curiosidade com cadeiras como processo civil, finalmente começarmos a perceber como é que tudo aquilo que tínhamos aprendido em termos de direito substantivo, de ver agora o direito adjetivo, como é que nós concretizamos aqueles direitos que tínhamos aprendido no 1º e no 2º ano, ver as coisas um bocadinho mais no concreto, como é que, se eu tiver um problema, sei lá, com uma garantia de um computador que devia ter 2 anos de garantia, mas o fabricante diz que não tem, e afins,
Como é que eu posso levar alguém a tribunal? E será que eu preciso sempre de um advogado para levar a tribunal um determinado problema? E para quem vai à procura da parte prática do curso, sem dúvida que vão durar o terceiro ano. Sim, tenho que esperar pelo terceiro ano. Não desistam já no primeiro e no segundo, a sério, porque o primeiro e o segundo não tem nada a ver com aquilo que tem de bom do curso. Acho que o segundo e o terceiro e o quarto ano deviam ser o curso todo, terceiro e quarto ano. Qual é que foi a cadeira que tu mais gostaste e aquela que menos gostaste? Olha, a que eu menos gostei do terceiro ano é realmente uma pergunta muito difícil. Porque eu acho que gostei de todas. É assim, talvez aquela que tenha sido um bocadinho menos favorita, que não gostei tanto, mas muito sinceramente isto não quer dizer que vocês não vão gostar. Aliás, pelo contrário, eu acho que se calhar até vai ser das que tu mais vais gostar. Que é Direito Penal. Há muitas pessoas que têm muita curiosidade com Direito Penal. Eu pessoalmente não tinha essa curiosidade com Direito Penal, não tinha esse fascínio com que a maior parte das pessoas vão logo à partida. Vou ser muito sincero e espero que nenhum professor de penal me esteja a ver e que ache que discorde, não é? Mas a verdade é que eu senti muitas semelhanças entre o direito penal e a introdução a direito na parte da filosofia do direito. Porque realmente o penal no início parece muito filosófico, muito o que é afinal o crime e a construção da dogmática do crime fez-me muito lembrar essa filosofia do direito. Ainda que curiosamente a parte que eu senti interiormente, que era a parte mais teórica, os professores diziam que o segundo semestre, que é praticamente só sobre essa questão do que é o crime, que era a parte mais prática. E realmente nós conseguimos ver aplicações práticas, até nos casos práticos e tudo, mas eu acho que o direito penal, muito sinceramente, gosto mais daquela parte de, ok, alguém dispara um tiro sobre outra pessoa, estando um em Portugal e a vítima em Espanha, ali na fronteira, onde é que vai ser julgado, saber em termos de competência territorial. Quanto à cadeira favorita, também é uma questão muito complicada, porque eu gostei mesmo muito, tanto de direito às obrigações como direito à família. Portanto, são duas cadeiras extremamente interessantes, a meu ver, muito parecidas em muitos pontos. Não é parecidas, é os conceitos que tu usas para uma também são aplicáveis para outra, portanto precisas saber tanto para uma como para outra, e lá está essa interligação que há entre as cadeiras. Se tiras uma boa nota a uma, também tiras boa nota a outra. Olha, há que ver pelo lado positivo. Quer dizer, já estiveste a falar um bocadinho sobre penal, eu agora ia perguntar-te o que é que se estuda em cada uma delas, em cada uma das cadeiras. Pronto, eu no fundo acabei por já falar um bocadinho sobre esse assunto, a partir do momento que vos falei, por exemplo, da questão dos julgados de paz, de onde é que vai ser julgado um determinado problema que tu tenhas que queres levar à justiça, o que é o julgado de paz, em que tribunal é que vai ser aplicado. Bem, essas são as matérias que vais dar sobretudo em processo civil. Em processo civil 1, porque depois em processo civil 2, competência, por exemplo, territorial, imagina que tu tens um problema com umas canetas que compraste da China, onde é que vai ser intentada a ação, dentro da União Europeia, fora, enfim. Quando vais intentar uma ação, qual é que é o processo, pronto, lá está, mesmo o processo que faz, desde o momento em que entra a petição em juízo, com o teu problema a expor o teu problema, até o momento em que há o julgamento e que o juiz profere a sentença. Quando é que é feita a citação do réu, qual é que é a importância da citação do réu, é uma parte, sinceramente, que, na minha opinião, muitas das vezes, mas isso, lá está, acontece em todas as partes do curso, nós às vezes sentimos que, se tivéssemos a cadeira 2 antes da cadeira 1, terias percebido melhor a 1. Então às vezes dá vontade de voltar atrás para perceber melhor aquilo que devias ter percebido antes. Quanto à família, bem, vai muito ao encontro daquilo que já estamos à espera de família, não é? Vamos falar, por exemplo, sobre a relação do casamento, sobre a relação da filiação também, dos escritos de pai e escritos de mãe, quando tens uma carta que uma senhora admite que teve uma filha, mas que a deu para, por exemplo, para a tia criar, e é uma das situações em que pode-se, com base nesse escrito de mãe, presumir que a tal mãe biológica é a mãe biológica e não a suposta tia que se fez passar por mãe. Enfim, todos estes casos de família, como é que funciona as presunções. Em termos do casamento, falamos também nós olhamos para o noivado e esquecemos que o noivado é um contrato de promessa de casamento. Ou seja, quais é que são as consequências jurídicas de repente deixarmos acabar com o noivado e, afinal, imagina que alguém tinham feito ofertas ao casal para quando se casassem uma carrinha, por exemplo, para levarem os filhos à escola, e de repente o casal chega à conclusão que já não se vai casar. O que é que acontece a essas ofrendas? Se falar em contrato de promessa, falamos do contrato de promessa em direito às obrigações. Olhem a relação de umas cadeiras com as outras. Pretendes comprar uma casa, mas queres de alguma forma assegurar que, ainda não tens o dinheiro, mas queres de alguma forma assegurar que vais-te vincular a comprar aquela casa. O contrato de promessa associado ao sinal, qual é que é o regime do sinal, o que é um sinal, o que é que acontece quando já houve tradição.
Tradício, direito romano. E começas a ver isto, muitos dos contratos que deste em direito romano, vais ver a aplicação prática, a diferença entre dar e entregar, lá está os pormenorzinhos do direito de arrendar ou alugar, qual é que é a diferença? Em direito as obrigações 2 é sobretudo responsabilidade civil, não é contratos, principalmente. Caso imaginemos que haja um incapaz, ou seja, vão ter dado em teoria o que é um incapaz. Caso seja um incapaz que estava ao volante, o que é que vai acontecer? Quem é que vai ser responsável? Caso eventualmente o acidente tenha-se dado por responsabilidade objetiva, ou seja, sem necessidade de culpa, sendo um defeito do carro, um defeito de fabrico do carro, neste caso o produtor vai ser responsável ou não. Quanto à cadeira opcional, bem, aí já vai ser, lá está, opcional, não é? No meu caso eu escolhi Direito da Informática, por isso vou-vos dar o feedback de Direito da Informática. Eu acho das cadeiras mais modernas do curso, pelo menos cá em Coimbra, e precisamente por isso é extremamente importante para um currículo que tu queiras modernizar o teu currículo e dar resposta àquilo que os empregadores procuram hoje em dia, que é precisamente pessoas formadas nestas novas tecnologias. Falas, por exemplo, da contratação eletrónica online. Para além disso, agora vês, cada vez que tens que preencher dados pessoais, tens que pôr lá um campozinho a dizer que dás autorização para que é que vão ser usados aqueles dados pessoais, ou seja, o Regulamento de Proteção de Dados Online é outro dos assuntos que falamos. Falamos também, por exemplo, em termos de cibercrime, ainda que este ano não tínhamos tido tempo para isso. Quanto a Direito Administrativo, é uma cadeira muito ligada à parte processual, ou seja, da mesma maneira tens Direito Processual Civil 1 e 2, tens o Direito Administrativo 3, que podia ser chamado de Direito Processual Administrativo. E aliás, os conceitos, nós falamos, por exemplo, em providências cautelares, tanto em Administrativo 3 como em processo civil, ou seja, há matérias também que se cruzam a um tal ponto que é a mesma matéria. Quanto a coisas, finalmente, bem, é uma cadeira que para muitos é considerado o cadeirão do terceiro ano. Para te dar um exemplo, as minhas outras cadeiras, mas penal também, as minhas outras cadeiras eu tinha de apontamentos de cada aula, cerca de 3, 4 páginas de apontamentos, e coisas eu tinha à volta de 10 a 12 páginas de apontamentos de cada aula de coisas, e eram 10, portanto eu cheguei ao final com 120 páginas de coisas para ler, uma coisa assim, uma coisa mesmo intensa, esta coisa de coisas. As pessoas saibam que o nome da cadeira não é coisas, é direito das coisas. Direito das coisas. Quanto à matéria de direito das coisas ou direitos reais, como preferirem. Bem, vamos falar desde logo o que é a diferença entre o direito real de gozo, de aquisição, de garantia, e dentro de cada uma delas quais é que são os direitos reais que efetivamente existem. O que é uma hipoteca, o que é um penhor, voltamos a falar do penhor, tal como em direito romano, e às vezes os conceitos que nós começámos por dar em direito romano agora começam a fazer sentido. Do direito de propriedade, das restrições que existem ao direito de propriedade, uma coisa muito interessante que é em que circunstâncias é que se os teus vizinhos estiverem a fazer muito barulho tu podes eventualmente reclamar. Olha, isso é interessante. Isso é muito interessante, assim como por exemplo os teus vizinhos podem reclamar que estás a fazer grelhados. Podes construir até à dita extrema, que é tu tens o terreno delimitado, podes construir mesmo até ao limite ou não. Em que circunstâncias é que tens que deixar uma margem? Quando quiseres construir janelas junto à extrema para garantir que o teu vizinho não tenha a sua intimidade devassada, de estares ali a espreitar ou a tirar coisas, por isso é que dá aquela distância para cair no teu quintal e não no dele. Mas depois falas também, por exemplo, de uma coisa que se fala muito ao longo do curso e finalmente vai começar a fazer sentido, que é o uso capião. Afinal, o que é preciso para o uso capião atuar? Se tu pudesses voltar ao início do terceiro ano, o que é que mudarias? Sinceramente, eu acho que ao início do terceiro ano eu não mudaria nada, só diria: Diogo, esta nova estratégia de não estares a estudar tão aprofundado pelos livros a meio do semestre é muito boa ideia. Porque uma das coisas que eu mudei no meu método de estudo relativamente ao segundo ano foi que agora no terceiro eu não estive propriamente durante o semestre todo a fazer leituras dos livros para depois ter que voltar a fazer as mesmas leituras quando fosse estudar para as orais ou estudar para os exames. Por isso, durante o ano, a única coisa que eu fiz foi manter as aulas em dia. E depois ir pondo as dúvidas que tinha durante as aulas, ir fazendo por participar, editar no final das aulas os apontamentos que tinha tirado, no fundo, e isso ajudava a ter a matéria em dia na cabeça, mesmo sem ser preciso fazer as leituras. E a partir daí, eu praticamente neste semestre, eu quase não toquei em livros, eu só estudei mesmo pelos apontamentos das aulas e convenhamos que a média não foi nada má. Porque no fundo também não podemos esquecer que a vida não é só estudo, não é só faculdade, e acho que é muito importante manterem esse equilíbrio. Eu acho que esse é o grande conselho que eu tenho para quem vai para o terceiro ano, mas para quem vai para o segundo, para o primeiro, seja para que ano for, é a parte mais... Exato. Quanto mais cedo começarem, melhor. A poupar a cabecinha, exato. E era isto que tínhamos para vos dizer hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso gosto. Se tiverem mais alguma dúvida, quer sobre o segundo ano ou sobre o terceiro ano, deixem aqui nos comentários. Teremos todo o gosto em responder-vos. E caso tenham interesse neste tipo de temas, não se esqueçam de subscrever o canal também para outras novidades relacionadas com o mundo universitário. E é isso. Desejo-vos um bom recomeço ou um bom começo para se vais para o primeiro ano. E até ao próximo vídeo. Fiquem bem! Fiquem bem!